Hoje é o último domingo desse ano de 2009. Estamos chegando ao fim de mais um ano. Eu lembro quando era criança que eu ficava contando os anos e esperando para ver, imaginando com que idade eu estaria quando chegasse o ano 2000, a virada do milênio. E já passamos 9 anos, né? E logo estaremos aí já numa outra data marcante, numa série que teremos em fevereiro, que será sobre o famoso ano de 2012. Mas hoje eu quero conversar com vocês sobre essa época de planejamento, essa época de final de ano. Toda vez que chega final de ano, eu imagino que seja costume de muitos, pelo menos é meu costume, refletir um pouquinho sobre o ano que se passou, refletir um pouco sobre o ano que vai começar e tentar planejar um pouquinho esse ano. Rever erros e acertos, para que a gente possa reorientar a nossa vida com novos propósitos. Hoje, nós vamos falar alguma coisa sobre esses propósitos. Então, por um lado, eu desafio você a pensar, como é que vai ser o seu ano de 2010? Como é que você tem planejado esse novo ano? Como é que você tem planejado os anos após 2010? Por outro lado, eu quero desafiar você hoje também a pensar sobre o que Deus tem planejado para você em 2010. Qual é o plano de Deus para você nesses próximos 5, 10 ou 15 anos? O que Deus tem planejado para a sua vida? Eu quero conversar hoje sobre o propósito eterno de Deus para você. E esse questionamento básico do ser humano é respondido pela palavra de Deus. Essa indagação que todos nós temos de por que nós existimos, para que Deus nos criou, é respondida na palavra de Deus. Deus nos dá uma resposta a isso. E por isso eu quero convidar vocês a refletir comigo sobre esse aspecto fundamental da palavra de Deus. Alguns filósofos, algumas religiões até, afirmam que tudo se repete na vida. A história é cíclica e a vida, quando chega ao fim, ela começa de novo e você continua num ciclo interminável. Mas a Bíblia nos ensina de maneira diferente. Quero convidar vocês a ler esse texto de Romanos 8, 28 e 29 comigo. Veja o que Paulo está dizendo aqui. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam e dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Queria chamar a atenção para duas coisas nesse texto. A primeira delas é que Paulo, no versículo 28, está falando sobre o propósito de Deus. Ele diz que Deus age em todas as coisas, na vida daqueles que foram chamados de acordo com o seu propósito. Mais ainda, o versículo 29 diz também que Deus tem nos predestinado para sermos conformes à imagem de Jesus. Deus nos predestinou. O propósito de Deus para a nossa vida é que nós sejamos conformados, sejamos transformados, sejamos mudados para sermos como a imagem de Jesus. Então eu repito, para isso ficar bem claro, o propósito de Deus para nossas vidas é que nós sejamos imagem de Jesus. Mas se a gente parar para refletir um pouquinho, a gente vai perceber em alguns textos, como Colossenses 1,15, que diz que Jesus é a imagem exata do Deus invisível, ou em Hebreus 1,3, quando o autor diz que o Filho, ou seja, Jesus, é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser, nós então conseguimos inferir bastante claramente que a imagem de Jesus, na verdade, é a mesma coisa que a imagem de Deus. Nós somos chamados a sermos imagem de Jesus.
Mas Jesus é uma imagem exata de Deus. Portanto, nós somos chamados a sermos imagem de Deus. Essa é a conclusão do professor Ekman, um teólogo holandês, que foi professor no Seminário Calvino, lá nos Estados Unidos. E ele diz no seu livro Criados à Imagem de Deus o seguinte: conformidade à imagem do Filho, e, portanto, a imagem de Deus, é descrita aqui como o propósito ou alvo para o qual Deus predestinou o seu povo escolhido. Por isso, hoje, eu quero convidar vocês a refletir sobre o propósito eterno de Deus. Mas eu quero convidar vocês a considerar a nossa reflexão de hoje de uma maneira diferente. Eu quero convidar vocês a realmente refletir a imagem de Deus. E esse espelho vai ser o nosso amigo hoje para nos ajudar a entender o que a Bíblia está dizendo sobre refletir a imagem de Deus. O propósito de Deus é um convite à reflexão. Não apenas essa reflexão, mas a reflexão real nas nossas vidas, da sua glória, da sua imagem. Eu quero convidar vocês, então, a analisar isso comigo em dois aspectos. Em primeiro lugar, em que sentido nós somos a imagem de Deus? Quero elaborar um pouquinho sobre o que a palavra de Deus fala sobre a imagem de Deus, o que a palavra de Deus nos ensina a esse respeito. Então é um pouquinho mais teórico, mas tem certamente muitas implicações práticas que vocês mesmos vão poder estar inferindo à medida que a gente vai falando. E num segundo momento, eu quero ver de que maneira isso nos afeta na nossa vida e nos nossos relacionamentos. Vamos começar então olhando de que maneira a Bíblia fala sobre a imagem de Deus. E a Bíblia fala sobre 4 tipos de imagem: a imagem criada, a imagem deformada, a imagem restaurada e a imagem glorificada. Em primeiro lugar, a Bíblia nos diz que nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Diz o texto lá em Gênesis 1:26, muito bem conhecido de todos nós: então disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Se vocês já são pais, vocês certamente já passaram por essa experiência, né, de verem os filhos nascendo. Nós temos visto no nosso meio, na congregação, tantos nenéns nascendo nessas últimas semanas, nos alegrando com as novas vidas. E o que nós costumamos dizer para os pais? Nós dizemos: veja só, ele tem os olhos do pai, ele tem a boca da mãe, o neném é a sua cara. Nós gostamos de ver nos filhos traços que nos identificam. Os filhos são a nossa imagem. Os filhos são pequenos espelhinhos que estão andando com 2 perninhas por aí. E eles refletem aquilo que nós somos. E à medida que nós vamos crescendo, nós vamos percebendo cada vez mais forte isso. Eu tenho 3 lindas filhas e elas se parecem de modos diferentes comigo. Cada uma delas reflete alguns traços da minha personalidade, alguns outros traços da personalidade da mãe delas e alguns traços que talvez só elas têm. Mas eu consigo me ver espelhado nelas em algumas coisas. E é tão bom, eu digo com satisfação de pai, é tão bom quando você vê os seus filhos fazendo aquilo que você faz que é certo. É tão bom quando você vê eles acertando na vida nas coisas que você já acertou. Mas é tão ruim quando você vê os seus erros andando por aí em 2 perninhas e você vê as criancinhas pequenas fazendo as mesmas coisas erradas que você faz e você diz: eu preciso mudar isso na minha vida, porque eu estou refletindo alguma coisa, eu estou transmitindo alguma coisa para esses espelhinhos e eles estão fazendo aquilo que estão vendo.
E eles estão aprendendo comigo. E estão aprendendo errado. Então, em primeiro lugar, nós precisamos entender que nós também, da mesma maneira, fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Nós também refletimos aquelas coisas do nosso Pai. Mas graças a Deus, nós temos um Pai que não erra. Então nós podemos olhar sem problemas para o nosso Pai celestial. Nós podemos olhar e contemplá-lo em todos os momentos e imitá-lo em todas as coisas. Porque ele não erra. Ele não vai ter esse perigo que nós, pais humanos, temos de estar transmitindo falhas a seus filhos. Mas, além de termos sido criados à imagem e semelhança de Deus, nós somos criados para espelhar Deus. E nós espelhamos Deus em quem Ele é e naquilo que Ele faz. Da mesma maneira que nossos filhos também nos imitam naquilo que nós somos e naquilo que nós fazemos, nós somos chamados a refletir Deus. Com todo o nosso ser, com a nossa alma e com o nosso corpo. Com tudo que nós somos, com tudo que nós fazemos. Calvino diz nas Institutas que o homem foi criado à imagem de Deus. E nele quis o Criador que resplandecesse sua glória, como num espelho. Veja, essa é uma ideia bem antiga. É tão antiga que Paulo já tinha falado sobre isso nas Escrituras também, como nós vamos ver. Mas a ideia de estarmos refletindo a glória de Deus. Esse é o propósito de Deus para nossas vidas, que nós possamos estar refletindo a sua glória. E é interessante nós caminharmos um pouquinho mais sobre isso, porque nós vamos perceber que se o propósito de Deus para nossas vidas é que sejamos a sua imagem, nós vamos ser e vamos nos tornar mais humanos à medida que nós mais refletimos a imagem de Deus. Pare para pensar um pouquinho sobre isso. Quanto mais você se aproxima de Deus, quanto mais você reflete a imagem de Deus, mais você se torna humano. Parece até contraditório, né? Mas é isso mesmo. À medida que você se distancia de Deus, à medida que você para de refletir a imagem de Deus, você vai perdendo as suas características humanas. Você vai escondendo a sua humanidade. Vou exemplificar para vocês dessa maneira. Esse espelho, se ele for parcialmente coberto, ele não deixou de ser um espelho. Mas a gente não consegue ver o nosso reflexo nele. Ele é espelho só nesse pedacinho para os nossos olhos. Porque só esse pedacinho está cumprindo a função básica, que é de espelhar, de refletir a imagem de quem olha nele. E muitas vezes nós encontramos pessoas no mundo que já têm a sua humanidade parcialmente escondidas. Parcialmente escondida. Os seus traços humanos têm sido tão deformados pelo pecado que nós já não conseguimos ver aquela pessoa de maneira humana. Alguns que a gente tem até satisfação quando a gente escuta um noticiário e vê, puxa, finalmente pegaram aquele sujeito. Aquele sujeito devia ser exterminado, porque ele não faz mais parte da humanidade. O que ele faz é inconcebível. Por quê? Porque o pecado foi tomando conta dele de tal maneira que não se consegue mais ver a imagem de Deus ali. A humanidade dele tem sido escondida, tem sido distorcida. E nós precisamos, então, entrar nesse processo de restaurar a humanidade das pessoas. Eu lembro no filme do Senhor dos Anéis, aqueles que viram a trilogia, uma coisa que intrigava os espectadores é a vontade do Frodo, o personagem principal, de querer ajudar o Sméagol, aquele ser que era bivalente, que era o Gollum, que queria roubar o anel do Frodo. Né? E aquele ser tinha uma esquizofrenia, e enquanto Sméagol, enquanto antigo hobbit, ou vamos colocar aqui ser humano, ele era bonzinho. Né? Mas na sua esquizofrenia,
ele virava o Gollum e virava mal, e virava um ser perverso. Mas o Frodo, através de atos de amor e de bondade, estava procurando resgatar aquele ser perverso e ver nele o ser original que Deus tinha criado. Óbvio que isso tudo é uma mitologia e não existem hobbits por aí, mas eu creio que vocês podem fazer a comparação. Nós precisamos ver as pessoas do modo como Deus tem criado. E precisamos batalhar para resgatá-las, aquilo que era o propósito original de Deus para elas. Então, a nossa imagem criada foi criada como um espelho bonito que pode refletir a glória de Deus. Mas, infelizmente, a nossa imagem foi deformada. Aconteceu um problema. Nossos pais, Adão e Eva, resolveram manchar o espelho. Vou colocar aqui. E, com a sua desobediência, começaram a trazer cada vez mais manchas a esse espelho. E esse espelho já não refletia mais a imagem de Deus da maneira correta. Nós vemos lá em Gênesis 3, versículo 8, o seguinte, que ouvindo o homem e a mulher, após terem desobedecido, os passos do Senhor Deus que andava pelo jardim, quando soprava a brisa do dia, esconderam-se da presença do Senhor. Por que eles se esconderam? Eles se esconderam porque eles sabiam que eles não podiam mais refletir a glória de Deus. Eles sabiam que o pecado tinha manchado as suas vidas. E quando a gente se sente culpado, quando a gente sabe que fez alguma coisa errada, a gente não quer aparecer diante de Deus. A gente vai se esconder, a gente não quer nem aparecer às vezes diante das outras pessoas. Quando os outros sabem que a gente fez alguma coisa de errado, a gente fica com vergonha. E Adão e Eva estavam com vergonha de Deus, porque eles sabiam que seu espelho estava manchado. E sabiam que não poderiam mais refletir a glória de Deus da maneira correta. Mas o problema se propagou. Eles geraram filhos. E nós lemos lá em Gênesis 5, versículo 3, que aos 130 anos, Adão gerou um filho à sua semelhança, conforme a sua imagem, e deu-lhe o nome de Sete. É interessante esse texto, porque diz que Adão não gerou um filho à imagem de Deus, conforme a semelhança de Deus. O texto diz, Adão gerou um filho à sua semelhança. Adão não podia gerar um filho à imagem de Deus, porque a imagem dele já era distorcida. E quando o pequeno Sete nasceu, ele já nasceu deformado. Ele já nasceu cheio de manchas. Então, Adão espelho e Eva espelho geraram um pequeno espelhinho, mas esse espelhinho tinha manchas. E Sete gerou filhos, e seus filhos tinham manchas. E nós temos herdado essa condição de espelhos manchados de nossos pais. O que é pior ainda, eu acredito que nós temos aumentado as manchas do espelho. A cada geração que passa, nós aumentamos as manchas desse espelho e passamos para os nossos filhos um espelho ainda mais manchado. É como uma fotocópia da fotocópia da fotocópia. Você vai tirando fotocópia, vai tirando, e quando você chega lá na 10ª cópia, você já não mal consegue ver a figura ou as letras ou o texto daquilo que você está tentando copiar. E eu acredito então que nós estamos num processo de involução. Tanta gente debate a evolução e quer discutir como é que o homem foi criado e acha que o homem está se aperfeiçoando rumo a alguma coisa. Eu acho que nós, como humanidade, estamos evoluindo. Estamos nos afastando cada vez mais da imagem de Deus, do propósito para o qual nós fomos criados. Mas graças a Deus, porque Deus proveu uma solução. A nossa imagem foi restaurada. Jesus é a solução, é o espelho perfeito que nos convida a sermos como Ele. Eu creio que se não tivesse havido essa intervenção
na história da humanidade, se Jesus, o Deus encarnado, como nós vimos agora na série de Natal, não tivesse vindo para manifestar a glória de Deus, para manifestar quem Deus é nas nossas vidas, nós já estaríamos talvez nos exterminado como humanidade há muito tempo. Nós já teríamos evoluído muito mais rapidamente. Mas a providência de Deus, através do seu Espírito, através da manifestação de Jesus, tem contido o mal que nós mesmos nos causamos. E Jesus, então, vem e se encarna e nos dá de novo o acesso à presença de Deus. O véu que estava no templo se rasgou. Nós agora já podemos entrar no Santo dos Santos novamente e podemos contemplar a Deus face a face. Podemos refletir novamente a glória de Deus através de Jesus. Não por nossa causa, mas por causa de Jesus. Então, mesmo esse espelho, todo manchado, todo sujo, ele pode agora de novo contemplar o trono de Deus. Porque quando Deus olha para esse espelho, ele já não está mais vendo as manchas nesse espelho, não está vendo mais os riscos ou as quebras, mas ele está olhando o espelho perfeito que é colocado antes desse. O espelho perfeito que é Jesus, que está cobrindo a nossa vida. E esse espelho perfeito reflete perfeitamente a glória de Deus. E por isso nós podemos permanecer de frente para Deus. Por isso nós podemos contemplar Deus, por causa de Jesus. Não porque nós já somos perfeitos, mas por causa de Jesus, que é o espelho perfeito. Mas mais do que isso, nós somos transformados continuamente ao contemplar e refletir a glória de Deus. Jesus veio e nos deu acesso à presença de Deus. E à medida que nós ficamos lá e contemplamos a glória de Deus, o que acontece é que o Espírito Santo de Deus vai nos transformando e apaga uma pequena mancha das nossas vidas. E o Espírito de Deus usa uma outra situação e vai nos transformando e apaga outra mancha das nossas vidas. E esse é um processo contínuo de transformação, e o Espírito Santo vai transformando a nossa vida de glória em glória. É isso que diz o texto de 2 Coríntios 3,18. Vamos ler o que Paulo diz. E todos nós, que com a face descoberta contemplamos, ou seja, refletimos a glória do Senhor, segundo a sua imagem, estamos sendo transformados com glória cada vez maior, a qual vem do Senhor, que é o Espírito. O que Paulo está dizendo aqui é que nós somos transformados pelo Espírito Santo, de glória em glória, como nós cantamos anteriormente. Com glória cada vez maior, diz essa versão. É uma coisa contínua. O texto mesmo está dizendo, estamos sendo transformados. Quando você reconhece Jesus como Senhor da sua vida, as coisas não acontecem de repente. Você não acorda de manhã do outro dia transformado como uma nova pessoa que não tem mais falhas, que não tem mais pecados, que não tem mais riscos. Se você pensou que ia ser tão fácil assim, lé do engano. O processo de santificação de Deus, o processo de transformação das nossas vidas, é um processo que leva muito tempo. É um processo que leva a nossa vida toda. É um processo que só vai terminar quando nós tivermos morrido e formos ressurretos com Jesus. Porque Deus vai nos transformando dia após dia, de glória em glória, à imagem de Deus. E é interessante porque esse verbo que é usado aqui, contemplamos a glória do Senhor, em outras versões, como a Bíblia de Jerusalém, por exemplo, diz, refletindo a glória de Deus como espelhos, literalmente, é um verbo que significa exatamente isso. É um verbo também ambivalente, que tem esses dois significados. Ao mesmo tempo em que nós contemplamos a glória de Deus, nós refletimos a glória de Deus. Nós somos um espelho de duas faces, um espelho que está voltado para a glória de Deus e um espelho que reflete essa glória de Deus para todos que estão ao nosso redor. Então Paulo está dizendo que nós somos transformados à medida que contemplamos,
À medida que refletimos a glória de Deus, nós seremos transformados. E isso tem várias implicações práticas para a nossa vida. Mas mais do que isso, nós percebemos naquele texto também que Paulo fala que eles estavam com as faces descobertas. Nós refletimos a Deus porque nós contemplamos a Deus. E é interessante a gente lembrar, Paulo está fazendo referência quando ele fala que agora nós, com as faces descobertas, contemplamos a Deus. Paulo está fazendo referência a um texto do Antigo Testamento. Uma situação lá em Êxodo 34. O trecho todo é de 29 a 35, mas eu selecionei alguns pontos para a gente poder entender a história. E a questão é que Moisés estava lá na presença de Deus, no Monte Sinai. E ao descer do Monte Sinai, Moisés não sabia que seu rosto resplandecia por ter conversado com o Senhor. E os israelitas tiveram medo. E Moisés teve que cobrir o rosto com um véu. Moisés não sabia, mas do seu rosto estava emanando, diz o texto original, raios de luz. Moisés estava radioativo. Ele estava emitindo fachos de luz e as pessoas ficaram assustadas. Que é isso? Olha só, o cara está brilhando. Onde é que será que ele teve? E Moisés usou um véu para que as pessoas pudessem conversar com ele, não se assustassem. Porque ele tinha passado tanto tempo na presença de Deus, que quando ele voltou ele era uma pessoa transformada, uma pessoa que brilhava com a glória de Deus. E Paulo está dizendo naquele texto lá que nós hoje, com a face descoberta, nós podemos contemplar a presença de Deus. Os israelitas não conseguiam nem ver o reflexo da glória de Deus no rosto de Moisés. Ficaram com medo do reflexo de Deus. Mas Paulo diz que hoje nós, com o rosto sem véu, com o rosto descoberto, desvendados, nós podemos contemplar a glória de Deus através de Jesus. E podemos refletir a glória de Deus para os outros, sem medo. Mas então, chegará um dia em que nós teremos uma imagem glorificada. Ainda que o Espírito Santo trabalhe e restaure a nossa imagem do jeito que era a imagem de Adão, a imagem de Deus em Adão, ainda que o espelho fique completamente limpo, não é esse o propósito de Deus final para nossas vidas. Isso é uma coisa que muitas vezes a gente não para pensar e não para imaginar. Mas a imagem original, embora sem pecado, a imagem de Deus em Adão ainda não era completa. Diz Herman Bavinck, ele diz assim: Adão estava no começo da sua carreira, não no fim. A sua condição era provisional e temporária, e não poderia permanecer como estava. O que ele está dizendo é que Adão foi criado sem pecado, foi criado num estado de integridade, mas Adão foi criado para crescer na presença de Deus. Adão foi criado para aprender novas coisas. Adão foi criado para poder chegar a uma imagem de Deus perfeita, uma imagem de Deus que não poderia mais ser manchada pelo pecado. Quando Adão foi criado, ele ainda podia escolher se queria manchar ou não seu espelho. Mas ele foi criado para chegar a um estágio de ser um espelho perfeito. E nós também temos sido chamados a ter a nossa imagem de Deus glorificada. Nós vamos ser espelhos perfeitos. Nós somos criados no estado de integridade, lá em Adão, e nós vamos chegar na consumação, quando Jesus voltar, e nós estivermos na presença de Deus, nós vamos estar num estado de glória. Um estado onde eu não posso mais pecar. Agostinho gostava de fazer esse jogo de palavras. Ele dizia: nós somos criados podendo não pecar. Mas quando nós formos glorificados e chegarmos ao fim daquilo que Deus preparou para nós, nós não poderemos mais pecar. Nós vamos estar vivendo na presença de Deus, e lá na presença de Deus não há mais dor, não há mais sofrimento, não há mais pecado. Será um espelho muito melhor do que esse. E isso eu não consigo produzir aqui. Mas vai ser um espelho glorificado. Um espelho que ninguém consegue manchar.
um espelho autolimpante, não sei, um espelho que não pega sujeira, né? Que é antiaderente de sujeira. Mas de alguma maneira, Deus vai fazer com que nós possamos refletir a sua glória, sem manchas, sem pecado. Mas a gente sabe que a nossa história não foi só essa linha reta. É importante a gente lembrar que nós caímos lá em Adão. Nosso primeiro pai, nossa primeira mãe, o primeiro casal escolheu desobedecer a Deus. E ao escolher desobedecer a Deus, eles mancharam o espelho, como nós vimos. E Jesus, então, vem e, através do processo de reconciliação com Deus, ele nos leva de novo a podermos ser um espelho que pode contemplar a Deus e pode refletir a glória de Deus. Um espelho que, com a transformação contínua do Espírito Santo, vai sendo transformado num espelho limpo, um espelho íntegro, um espelho sem manchas. Mas Jesus quer nos levar para mais do que isso. O professor Rockman diz que o alvo da redenção, o alvo da obra de Jesus, é levar um homem a um nível mais alto do que aquele que ele tinha antes da queda. Um nível onde você não pode mais pecar e onde a incredulidade vai ser impossível. Porque você vai viver na presença de Deus. Você vai viver constantemente diante de Deus. Por isso, você não pode mais pecar nem deixar de crer em Deus. Um último ponto, nessa abordagem um pouquinho mais teórica, é de que haverá diversidade de reflexões. Cada um de nós foi criado para ser um espelho diferente. Há espelhos grandes, há espelhos pequenos, há espelhos mais largos, há espelhos mais finos, há espelhos de todos os formatos, tamanhos, cores, há espelhos com molduras complexas e espelhos com molduras simples, há espelhos mais úteis e outros que não parecem tão úteis, mas todos são espelhos. Todos vão refletir a imagem de Deus. Nós não seremos, mesmo na glória, simplesmente como um potinho de ervilhas, todas parecidas. Nós somos, cada um de nós, uma ervilha diferente, um espelho diferente. Cada um de nós tem características de personalidade que vão ser mantidas quando nós formos glorificados. Porque Deus, o nosso Deus, ele gosta de variedade. Aquele vídeo no começo mostra a variedade de Deus na natureza. Nosso Deus não é simplório, nem simplista. Ele gosta de coisas profundas e variadas. Ao mesmo tempo, ele faz tudo com uma sabedoria e simplicidade que nós não conseguimos entender. Mas ele nos criou para que cada um de nós possa refletir uma das suas facetas de uma maneira muito especial. Porque nosso Deus é muito grande. E um teólogo americano, um professor reformado, diz assim: ao olhar para indivíduos e grupos diferentes, temos vislumbres de diferentes aspectos da imagem completa de Deus. O nosso Deus é mais do que você, como espelhinho, pode refletir. Veja esse espelho, ele não consegue me refletir todo. Eu sou maior do que ele, e esse é um espelho grande. Mas o espelho não consegue refletir tudo aquilo que eu sou. Da mesma maneira, nosso Deus é muito maior do que a soma de todos os nossos espelhos aqui. Nosso Deus é muito maior do que a soma de todos os bilhões de espelhos que Ele colocou nesse planeta. E esses bilhões de espelhos refletem cada um de um certo ângulo, cada um de uma certa maneira, de um certo formato, com uma certa cor. Eles refletem a glória de Deus. A glória do nosso Pai vai se espalhar por sobre esse planeta, pela reflexão de cada um dos seus espelhinhos, dos espelhos que Ele criou. Então nós vimos, nesse primeiro ponto, esse processo. Deus nos criou como uma imagem, um espelho, que vai refletir a sua imagem de maneira perfeita. Mas o pecado veio e manchou esse espelho. Jesus nos deu acesso à presença de Deus para que nós possamos ser transformados e o nosso espelho comece a ser limpo. Até que um dia nós vamos estar na presença do Pai. E ao estarmos na presença de Jesus, na presença de Deus, nós vamos estar completamente limpos. Nós vamos ser um espelho que não vai mais pegar manchas. Vamos dar uma olhadinha
agora nas implicações práticas. Em que isso nos afeta? Isso nos afeta em 3 áreas. No nosso relacionamento com Deus, no nosso relacionamento conosco mesmo e no nosso relacionamento com os outros. A nossa compreensão de quem nós somos, nossa compreensão, nossa ideia do que é o ser humano, afeta tudo aquilo que fazemos, afeta quem somos e o que fazemos. Então, se nós nos entendemos como espelhos, isso afeta o nosso relacionamento com Deus. E a primeira coisa que a gente pode parar para pensar é que não dá para a gente refletir a imagem de Deus no escuro. Você já tentou entrar no banheiro de noite, sem acender a luz para não acordar seu cônjuge, e tentou escovar os dentes ou pentear o cabelo na frente do espelho? Não dá. É difícil, né? Mesma coisa que você fazer com os olhos fechados, porque o espelho não está ajudando para nada. O espelho precisa de luz para refletir. Precisa de claridade para poder refletir a sua imagem. Nós também não podemos andar nas trevas, mas nós temos que andar na luz de Deus, para que a gente possa estar refletindo a imagem de Deus. Mais do que isso, o espelho só reflete aquilo que está na nossa frente. Se eu colocar o espelho virado aqui para o chão, ele não vai refletir a minha imagem. Não tem como. Talvez se fosse um espelho convexo ou côncavo, a gente pudesse trabalhar essa ideia mais adiante, né? Mas nós, como espelhos retos que somos, nós só refletimos aquilo que está na nossa frente. Então nós precisamos estar de frente para Deus para poder refletir a imagem dele. A nossa função é viver aqui, diante do trono de Deus, contemplando a Deus. Os reformadores no século XVI costumavam falar em viver coram Deo, viver na presença de Deus. Era para isso que eles se sentiam chamados. E é isso que nós temos que fazer. Como espelhos, nós fomos chamados a viver continuamente na presença do Pai. Só assim nós podemos refletir a Deus, a sua glória aos que estão ao nosso redor. Mas ainda, nós precisamos olhar para Jesus. Nós precisamos contemplar a glória do Pai, mas nós precisamos olhar Jesus, porque Jesus é o espelho modelo. Jesus é aquele que veio nos ensinar como sermos espelho, veio nos ensinar como refletir a obra de Deus, como o caráter de Deus. Então, olhando para Jesus e vendo o que Ele fez, nós podemos começar a aprender a ser como Deus. Por isso que Paulo fala que nós devemos ser semelhantes a Jesus. Por isso que Paulo fala que nós devemos nos ser conformados à imagem de Jesus. Porque Jesus veio nos ensinar em carne, como homem. Ele veio nos ensinar o que é ser um perfeito homem. Jesus é o arquétipo da perfeita humanidade. E de novo, o professor Hoekman diz que não há melhor modo de vermos a imagem de Deus do que olhando para Jesus Cristo. O que vemos e ouvimos em Cristo é o que Deus planejou para o homem. Você quer saber como é ser um homem perfeito? Como é ser um ser humano sem falhas? Olhe para Jesus. Estude as Escrituras, estude os Evangelhos, veja o que Jesus fez, veja o que Ele sentiu, veja o que Ele falou, veja como Ele agiu, veja quem Ele era, quem Ele é. E daí você vai descobrir como ser um ser humano perfeito. Porque Jesus é o arquétipo da perfeita humanidade. Ele representa o homem perfeito que Deus queria que nós fôssemos. Mas mais do que isso também, nós precisamos deixar o Espírito Santo operar. Nós vimos naquele texto lá em 2 Coríntios 3,18, que é o Espírito Santo que nos transforma. É o Espírito Santo que vai apagando cada uma das manchas, para que nós possamos refletir a glória de Deus. O Espírito Santo nos faz crescer continuamente em direção à imagem exata que foi manifesta em Cristo Jesus. Então nós precisamos deixar o Espírito Santo agir nesse nosso relacionamento com Deus e saber que Ele está agindo em nós. Mas mais do que isso, não é apenas um processo de transformação contínua. O Espírito Santo tem nos chamado
para um processo contínuo de refletir a glória de Deus. Isso é interessante porque nós não fomos chamados para sermos um reflexo de Deus. Pare para pensar um pouquinho sobre isso. Nós não fomos chamados para sermos uma imagem estática de Deus. Nós não somos fotos. Nós somos live stream. Deus não nos chamou para nós sermos um retrato. Deus não nos chamou para nós sermos simplesmente uma transmissão de vídeo gravada em DVD. Não adianta na sua vida você estar refletindo para os outros aquilo que Deus fez há 5 anos atrás em você. Não é um DVD de locadora que você foi chamado para ser. Você não pode ficar passando aquela reflexão de Deus, aquele momento que você teve com Deus. Deus nos chama para transmissão ao vivo. Você tem que estar continuamente na presença de Deus, para que aquilo que você recebe de Deus, você transmita para os outros. Então, quando você pensar no espelho, e você lembrar dessa mensagem, por causa desse espelho, eu quero que você lembre que o espelho não reflete, não é um retrato, não é uma coisa estática, mas ele reflete tudo o que acontece na frente dele. E nós somos chamados para refletir a Deus continuamente, para fazer uma transmissão ao vivo de tudo que Deus está fazendo. Nós devemos estar fazendo também aqui na terra como seus filhos. Mas nós precisamos também ver em que isso implica para o nosso relacionamento comigo mesmo. Nós precisamos cooperar para podermos crescer. O texto de Efésios 5:1 diz, portanto, sejam imitadores de Deus, como os filhos amados. O texto de 1 Coríntios 11, que a Silvia leu, fala, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. E em Filipenses 2, Paulo nos exorta a desenvolver a nossa salvação com temor e tremor. Nós somos chamados a também cooperar com Deus. Isso é um daqueles mistérios que às vezes nos confundem na Bíblia. É Deus quem faz a obra. Mas nós somos chamados a também cooperar com Deus. Nós somos chamados a também desenvolver a nossa salvação. Nós somos chamados a imitar Deus. Não é uma atitude passiva, simplesmente sentar na presença de Deus e ficar refletindo. Nós somos espelhos ativos. Nós somos espelhos que procuram imitar a Deus. Nós procuramos fazer coisas que Deus faz. Nós procuramos ser como Deus é. Um pastor chinês que falava sobre esse tipo de reflexão e ele comentava que a nossa principal tarefa ao cooperar com Deus é não atrapalhar aquilo que Deus está fazendo. Se nós simplesmente conseguirmos parar de sujar o espelho, nós já vamos estar fazendo muita coisa. Porque o Espírito Santo está lá limpando. E ele vai limpando. E nós vamos riscando atrás. E esse processo é contínuo. E nós vamos manchando o espelho onde Deus já tinha limpado. E Deus está restaurando a nossa vida, mas nós insistimos no pecado. Nós insistimos em fazer coisas que nós já sabíamos que era errado. Isso não acontece com você, né? Acho que eu estou falando só de mim. Mas às vezes você sabe que aquilo é errado. Você sabe que você não devia fazer assim. Você sabe que você não devia agir assim com aquela pessoa. Mas você faz. Ontem mesmo eu estava um pouco mais ansioso e nervoso e levantei a voz com minhas filhas. Eu sabia que eu estava errado, mas eu não me contive e agi errado. Mas Deus já trabalhou tanto na minha vida para eu aprender essas coisas. Mas eu ainda erro. E eu manchei de novo o espelho de Deus. E Deus agora vai ter que trabalhar de novo, vai continuar colocando situações na minha vida para continuar trabalhando nesse aspecto. Eu pergunto, em que áreas da sua vida você está atrapalhando aquilo que Deus está fazendo? Para de sujar o seu espelho. Mas nós temos que ter certeza de que Deus vai completar essa obra de transformação. Em Filipenses, Paulo diz que estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Nós podemos descansar sabendo que nós temos que cooperar, nós temos que imitar, nós temos que ser ativos, mas é Deus quem faz a obra. É Deus que
faz em nós o querer e o realizar, como dizia lá em Filipenses. Então nós temos essa certeza, nós podemos confiar de que Deus está trabalhando em nós. E aquele texto que a gente leu lá no começo de Romanos 8, diz que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam. Às vezes é difícil a gente entender isso. Às vezes é difícil entender que Deus está agindo nos momentos mais tristes da nossa vida, nas aflições que a gente passa. Às vezes a gente acha que Deus só age nos momentos de alegria. Mas Deus age tanto na alegria quanto na tristeza. Deus usa cada circunstância da nossa vida para nos transformar. Porque todas as coisas cooperam para o propósito de Deus, para a transformação que Deus está usando. Não é que Deus faz todas essas coisas na nossa vida. Muitas vezes Deus permite que essas coisas aconteçam na nossa vida. E às vezes não é só por nossa causa, mas às vezes é por causa daqueles que estão ao nosso redor. Às vezes Deus permite que certas circunstâncias ocorram para que a gente possa refletir melhor ainda a glória dele, e as pessoas que estão ao nosso redor, vendo aquela glória refletida de Deus, no meio daquela situação tenebrosa, possam dar glórias a Deus, e possam ver a Deus, e conhecer a Deus. Como o Ricardo disse, uns domingos atrás, nós temos que ter essa certeza de que no fim vai dar tudo certo. Se ainda não deu tudo certo, é porque não chegou o fim. Tenha essa certeza de que Deus vai completar a obra que Ele começou. Deus está no controle da história. E nós somos chamados então a sermos semelhantes a Jesus. 1 João 3,2 fala sobre esse final, sobre a imagem glorificada. Ainda não se manifestou o que havemos de ser, mas sabemos que quando Jesus se manifestar, nós vamos ser semelhantes a Ele. Nós vamos nos tornar semelhantes a Jesus. E daí nós vamos poder contemplar toda a glória de Deus. Ainda que nós sejamos restaurados, ainda que nós tenhamos acesso à presença de Deus agora, é somente quando Jesus se manifestar em toda a sua glória e fulgor, e nós tivermos os nossos espelhos transformados e completamente renovados, e o nosso corpo for renovado, a nossa alma for renovada, tudo que nós somos for glorificado, então nós vamos poder olhar para Jesus, o glorioso Jesus, olhar para a glória de Deus e refletir essa glória. Porque hoje nós não conseguiríamos nem encarar a glória de Deus. Seríamos como os personagens do Antigo Testamento que quando aparecia um anjo, eles já se prostravam no chão. De um mero anjo. Esse anjo refletia de uma certa maneira a glória de Deus, porque estava lá na presença de Deus. Mas nós vamos poder olhar para Deus. Nós vamos poder estar na presença de Deus. Deus quer nos ver bem de pertinho, como sua família. E Ele vai nos transformar para que a gente possa fazer isso. Mais do que isso, nós devemos buscar em tudo ser semelhantes a Jesus. C.S. Lewis fala que todo cristão deve tornar-se um pequeno Cristo. A palavra cristão está tão gasta no mundo e aqui no nosso país também. Todo mundo é cristão. Todo brasileiro é cristão. O cara pode não nem acreditar em Deus, pode nunca ter ouvido falar de Jesus, mas ele acha que ele é cristão. Conheci certa vez uma moça que dizia que era cristã, mas ela nunca tinha ouvido falar de Jesus. Para mim isso não fecha. Então você está seguindo a quem? Mas ser cristão no nosso país é sinônimo de ser bonzinho, de ser uma boa pessoa, de ser alguém que acredita que existe um Deus lá no céu. Eu acho que nós devíamos mudar a nossa nomenclatura. Eu concordo muito com o que Luiz falava. Nós devemos passar a ser cristinhos. Nós somos uma congregação de cristinhos. Nós somos pequenos cristos. Nós temos que ser como Jesus. Nós somos chamados a sermos seguidores de Jesus, a ser Jesus refletido, a ser Jesus em imagem. Seja você um cristinho. Planeje o seu próximo ano para ser um cristinho, e não mais um cristão. No nosso relacionamento com os outros, nós também somos afetados pelo fato de que nós somos um espelho.
Em primeiro lugar, olhe para a pessoa do seu lado. Você quer ver uma imagem de Deus? Você quer conhecer a Deus? Olhe para quem está ao seu lado. Quem está à sua direita, à sua esquerda. Eles são a imagem de Deus. Não é só você que é a imagem de Deus, mas a imagem de Deus está refletida aqui em cada um de nós. Por isso nós devemos honrar e amar os outros sem distinção. Nós devemos respeitar a imagem de Deus que está refletida na vida dessa pessoa. De novo, C.S. Lewis, no seu livro Peso de Glória, fala assim: nós devemos lembrar que a mais desinteressante e estúpida das pessoas com quem falamos pode um dia vir a ser alguém que, se a víssemos agora, nos sentiríamos fortemente impelidos a adorar. A pessoa que está do seu lado vai ser transformada pelo poder de Deus num ser tão brilhante, num ser tão radiante, num espelho tão glorioso que vai manifestar a glória de Deus, que se você olhar para o seu lado e você vê essa pessoa como Deus a vê, se você olhar para o seu lado e você vê essa pessoa como Deus tem planejado essa pessoa no produto final, no final da glorificação, você ia dizer, meu Deus, e ia cair aos pés dessa pessoa. Porque ele está refletindo perfeitamente a imagem de Deus, porque está refletindo perfeitamente a glória de Deus. E Lewis continua esse texto e diz assim: nós estamos ajudando cada uma das pessoas, a cada contato que nós temos com outra pessoa, nós estamos ajudando a pessoa a ir ou para esse destino, ou a se transformar na coisa mais horrenda que você pode imaginar nos seus pesadelos. Calvino também diz que nós devemos nos lembrar de que não se deve atentar para a maldade dos homens. Ao contrário, deve-se ter em mira a imagem de Deus neles, a qual, cancelados e apagados seus delitos, nos alicia a amá-los e abraçá-los com sua beleza e dignidade. Mas mais do que isso, nós vamos testemunhar ao refletir a quem contemplamos. Não apenas nós devemos olhar para os outros e ver a imagem de Deus lá, mas nós devemos também nos lembrar que nós, como espelhos, estamos refletindo a imagem de Deus e as outras pessoas estão olhando para nós e tentando olhar Deus nas nossas vidas. E é interessante porque lá em Atos 4, nós temos uma passagem em que Pedro e João tinham feito um milagre, eles são levados presos até o Sinédrio, e o Sinédrio começa a interrogá-los, e então diz o texto, vendo a coragem de Pedro e João, percebendo que eram homens comuns e sem instrução, ficaram admirados e reconheceram que eles haviam estado com Jesus. Não foi tanto tempo assim. Pedro, Tiago e João ficaram talvez 3 anos, alguns acham um pouco menos, um pouco mais. Quanto tempo você tem andado com Jesus? Será que as outras pessoas que conhecem você, que passam a conhecer você, que encontram você no meio da rua, reconhecem que você tem estado com Jesus? Será que você reflete a imagem de Jesus dessa maneira, de modo que os outros reconhecem isso na sua vida? Nós temos sido chamados, diz Mateus, lá no Sermão do Monte, nós temos sido chamados a ser luz do mundo. Nós cantamos isso. Mas a luz que nós propagamos não é a nossa. Nós somos chamados a espelhar, a refletir aquele que é a luz do mundo, Jesus. Então, no seu relacionamento com os outros, lembre-se de que você está constantemente refletindo, bem ou mal, a imagem de Deus. Finalizando então, recapitulando, eu quero só dizer que nós somos chamados a sermos espelhos de Deus. Se alguma coisa você lembrar do que foi dito hoje, eu gostaria que você lembre do espelho. Eu gostaria que você lembre que a palavra de Deus nos diz que nós somos espelhos. Que nós somos chamados a refletir a glória de Deus, a refletir a imagem de Deus, a refletir aquilo que Deus é e aquilo que Deus faz. Nós vimos que uma abordagem um pouquinho mais teórica, o processo de transformação pelo qual o nosso espelho passa. Nós somos criados com integridade, fomos deformados pela desobediência e o pecado,
Nós somos restaurados por Deus e continuamos sendo restaurados de glória em glória. E nós vamos ser glorificados no final. Nós vimos que isso afeta nossos relacionamentos com Deus, porque nós devemos viver continuamente na presença dEle e nós devemos estar olhando sempre para Jesus. Afeta o relacionamento comigo mesmo, porque eu devo cooperar e fazer a minha parte, buscando imitar a Jesus e ser semelhante a Jesus. Afeta o meu relacionamento com os outros, porque eu devo honrar e amar o outro, o meu semelhante, que é a imagem de Deus, e devo testemunhar e refletir para ele a glória de Deus. Por isso, eu quero convidar vocês a refletir e a refletir. Não só a reflexão mental que costumamos exercer, mas a refletir na vida de vocês também. Agora que você já sabe que você é um espelho, que imagem você tem refletido na sua vida presente? Pare para pensar um pouquinho nesses últimos dias, em quem você é hoje, o que você faz hoje. Que imagem você tem refletido? O que os outros estão vendo quando olham para o seu espelho? Separe um tempo durante essa semana, leve esse pensamento um pouquinho mais longe. Tire um tempo para meditar diante de Deus quem você é. O que você faz? E compare isso com a imagem original de Deus, aquilo que Deus quer para a sua vida. Mais do que isso, nesse momento de reflexão que você vai tirar nessa semana, faça uma retrospectiva. Analise seu ano inteiro de 2009. Hoje, você é diferente do que você era em dezembro de 2008? Você cresceu em direção à imagem de Jesus? Se você parar e você fizer uma autoanálise, ou se você pedir para sua família analisar você, você hoje é mais parecido com Jesus do que você era no final do ano passado? Eu acho que essa é uma reflexão muito sadia e que nos permite planejarmos o que seremos no ano que vem. Planeje em oração diante de Deus o futuro ano de 2010, para que você colabore com a ação transformadora do Espírito Santo na sua vida. Nós não sabemos o que vai acontecer em 2010. Nós não podemos predizer o que vai acontecer. Nós não podemos controlar o que vai acontecer. Mas nós podemos fazer um propósito de dizer: sim, Deus, eu quero refletir a tua imagem melhor. Me ajuda a olhar a tua mão em cada uma das coisas que estão acontecendo, para que eu possa cooperar contigo, para que eu pare de sujar o espelho, para que eu pare de atrapalhar, mas eu possa cooperar com a obra que tu estás fazendo na minha vida e eu possa me tornar um espelho melhor. Separa um tempo nesses últimos dias de 2009. Dia 31 está quase aí. E faça seus votos de ano novo. E um dos seus votos seja esse, para que você seja semelhante a Jesus, para que você cumpra o propósito eterno de Deus para a sua vida. Amém? Nós vamos cantar uma música que fala sobre refletir a glória de Deus. E a glória de Deus, ela se espalha pela terra, quando cada um de nós está cumprindo a sua parte, e está refletindo a glória de Deus, como o espelho a que fomos chamados a ser. Pai, nós sabemos que somos espelhos manchados e falhos. Nós sabemos que não temos refletido a tua glória como convém. Mas nós te agradecemos pela transformação contínua do teu Espírito Santo. Nós te agradecemos pela tua obra em nós, para sermos como tu tens projetado, para sermos como tu tens nos designado a ser. E nós te pedimos que durante essa semana tu estejas nos transformando. Que durante o ano de 2010 tu estejas nos transformando. Através do contínuo mover do teu Espírito Santo nas nossas vidas. Através de cada circunstância que enfrentamos, seja de alegria ou aflição, nós possamos ver a tua mão agindo em nós e agindo através de nós, para que testemunhemos aos outros aquilo que tu és, aquilo que tu fazes. Obrigado, Senhor, pela tua palavra, obrigado pelo mover do teu Espírito entre nós, e nós te pedimos que estejas nos abençoando, hoje e nesse ano que se inicia, em nome de Jesus. Amém.